Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa aula, nosso terceiro dia de aula, nosso segundo bloco. História dos avivamentos é o nosso módulo. Como é costume, nossas aulas são gravadas. Então, continuando aqui, nós estávamos compartilhando o slide, e nesse slide nós estávamos falando das características de um avivamento. E a primeira delas é a palavra de Deus. Uma redescoberta da palavra de Deus e colocar ela no devido lugar pelo qual ela merece estar, que é em primeiro lugar. Porque quando nós damos esse devido valor à palavra de Deus, automaticamente nós estamos considerando o autor da sua palavra, que é o próprio Deus. Segundo lugar, nós acabamos de ler que também há uma forte evidência de oração. Essas pessoas que se voltam à Bíblia, se debruçam à Bíblia, que creem nela, que praticam ela, automaticamente se voltam a Deus em oração, em orações individuais e em orações coletivas. E foi aí que nós paramos a nossa leitura. E agora, uma terceira característica de um avivamento espiritual. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Terceira característica, o verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por... Gil, leia para nós, por favor, filho. Agora, 2.3. Desabrochar dos dons espirituais, sem que isso provoque competições, comparações nem orgulho. Dá uma pausa aqui. Aqui é um ponto, eu diria, crucial. Crucial. Os dons passam a ser praticados e não há disputas, nem a boa disputa. Você sabe que nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito ruim até de disputar, né? Eu não sei se é por causa da influência da pobreza, se é por causa da influência, eu diria, da lei do Gerson, de tomar vantagem em tudo. Eu não sei dizer, e aí está além de mim. Mas nós não sabemos disputar, a boa disputa, aquela disputa de o melhor vencer. Pode ver que numa empresa, quando há uma disputa, é um tentando pisar sobre o outro, é um tentando acabar com o outro. Em culturas em que, de fato, você foi bem instruído, você tem a disputa e o melhor vence. E você admite a sua derrota, não porque você é o fracote, mas porque o outro te sobrepujou. Eu me lembro de um jogo de tênis que foi muito interessante. Foi o Rafael Nadal, que é o grande tenista espanhol, e o Fonini, que é um italiano. E eu me lembro que foi um Grand Slam. O Grand Slam, geralmente, ele tem 5 sets, por isso que é chamado Grand Slam. Tem várias regras, né? Tem vezes que Grand Slam demoram 3, 4, 5 horas. E o Nadal, ele estava vencendo de 2-0. E, assim, estatisticamente, ele tinha os números, né? O tênis, você acompanha muitos números. Então, quando o Nadal ele abria 2 pontos de vantagem num Grand Slam, nas estatísticas ele ganhava, ele fechava o jogo. Era uma estatística bem pequenininha de uma derrota que aconteceu, sei lá quando. E o Fonini, de repente, fez 2-1. E o Fonini fez 2-2. Até aí, irmão, já tinha durado umas 3 horas de disputa. O ginásio praticamente enlouqueceu, porque o Nadal ele estava em gotas e o Fonini estava em gotas, aquelas disputas de 10 bolas, correndo para todo lado, pontos, uns dos mais maravilhosos, e foi então para o quinto set. E no quinto set foi aquela disputa ferrenha até o final, e o Fonini ganhou. E quando o Fonini ganhou, que não era... o Nadal já sempre foi um medalhista, um campeão muito mais de prestígio do que o Fonini, perguntaram pro Nadal,
Por que você perdeu? Aonde foi que você errou? Ele disse, olha, foi um grande jogo, mas, de fato, o Fonini foi melhor do que eu. O resultado indica isso e ele foi melhor do que eu. Irmãos, ouvir isso de uma lenda, né, que em 2014 o Nadal ele já ia se aposentar no tênis, até hoje não se aposentou, meus irmãos, 10 anos depois, né? É cômico, né? Porque o tênis geralmente tem, os campeões eles têm uma vida assim de ser campeões durante 3, 4, 5 anos. O Nadal é campeão desde a década de 2000 e bolinha, ele já estava ganhando, estamos em 2024, continua jogando, né? Então, imagina, 20 e poucos anos vencendo torneios, disputando com a várias gerações, e naquele dia eu lembro disso, e foi impressionante, porque ele falou assim, não, o Fonini jogou melhor do que eu. E para ele, assim, ele tem uma disputa muito elevada. Eu até costumo dizer e brincar, né, que se existisse um exército de Rafael Nadal, a gente estaria perdido, porque, irmãos, é uma coisa assim sobre-humana, a disposição e a superação dele. Então, assim, a boa disputa faz com que você veja que o outro foi melhor do que você. Vamos ser honestos, irmãos. Entre os apóstolos, uma boa disputa era normal. Quem é melhor na oratória? Quem é melhor na escrita? Quem é melhor na pregação? Quem é melhor no ensino? Estão entendendo? Isso faz parte da vida. Nós somos de uma cultura, de um povo em que a educação básica é bem rala. Então, até na hora de disputar, a gente vence do outro passando por cima. Então, olha só, por que eu estou gastando esse tempo aqui nesse ponto? Uma das características do avivamento é que há, de fato, o desabrochar dos dons espirituais, sem que isso provoque competições, comparações, nem orgulhos. Essa máxima aqui é muito interessante. E aí eu digo para vocês, entre o povo de Deus tem competições, tem comparações e tem orgulhos? Então é a prova que a gente não está vivendo o avivamento. Porque quando eu vejo o outro tendo mais do que eu, e eu não fico com dor de cotovelo, isso é prova que eu estou num caminho da espiritualidade saudável. Agora, quando eu vejo o outro crescendo mais do que eu, e eu, meu Deus, o que ele está fazendo? Porque eu estou perdendo o território. Está entendendo? Isso me faz lembrar um pastor que eu assistia ele numa conferência de pastores, e ele disse que, certa ocasião, ele recebeu um pastor amigo, e que entrou dentro da igreja deles, eles tinham acabado de mudar para um grande prédio, e o pastor amigo começou a andar assim na nave, e contar os passos do santuário. E disse, o meu salão ainda é maior do que o seu. Disputas, assim, tipo, tolas. A minha igreja é maior que a tua. Irmãos, como se as nossas igrejas determinassem o tamanho do nosso calibre espiritual. Na igreja primitiva não havia isso. Na igreja primitiva, Paulo era realizado por ser quem ele era, Pedro por ser quem ele era. Os demais homens de Deus, que nem Ananias, que foi um veículo de se restaurar Paulo, ele não se sentia melhor que Paulo porque ele foi aquele que recebeu a visão e orou por Paulo. Ananias poderia ter dito assim, Paulo é meu discípulo, porque eu fui despertado pelo Senhor, lá na rua direita, fui até a casa dele, orei por ele e as escamas caíram. Eu batizei Paulo. Ananias não era vaidoso, não era presunçoso, ele era um servo. Estão entendendo, irmãos? Quando eu falo que a gente tem que sonhar com o avivamento, desejar o avivamento, desejar, porque não há disputas, irmãos. Se a gente vê uma igreja crescendo, a gente fala, que coisa linda, eu quero aprender com eles, mas se eu não crescer como eles, eu vou orar por eles, para que eles continuem crescendo. E podem ver que muitos que crescem dizem assim, eu não sou como aqueles hipócritas fariseus que ficam sempre no mesmo lugar. Interessante, né, irmãos? Eu me lembro de um pastor amigo, um pouco bobinho, tá, irmãos? Eu não vou dar o nome, que é meu amigo ainda. Um dia ele chegou para mim e falou, e aí, você continua meio fariseu?
Sua igreja já cresceu para quantos milhares? Porque ele era de um movimento desses que gostava de inflar. No intervalo eu falo o nome dele para vocês. Eu olhei para ele e falei assim, deixa de ser besta, rapaz. Eu estou vivendo o que Deus sonhou para mim. E você está feliz? Está vivendo o que Deus sonhou para você? Falei desse jeito para ele. Para de ser bobo. Porque se eu não faço o que ele faz, logo eu sou retrógrado. Ele é ungido. Oh, meus irmãos. Imagine se nós, no reino de Deus, precisássemos desse feedback humano para poder saber que estamos na presença de Deus. Irmãos, uns serão separados por uma coisa, outros para outra, e louvado seja Deus, que é assim que o Espírito Santo faz. Né? Então, uma das evidências lindas é essa, é esse compartilhar dos dons, é essa exuberância nos dons, e é esse desabrochar, sem que haja essas disputas tolas e fúteis. Joia, continua lendo aqui para nós, Gil, para a gente fazer um breve debate, por favor. Ok. O segundo ponto é a busca explícita, coletiva e individual das habilitações, carismas e manifestações do Espírito de Deus, que nos equipa para a sua obra. Terceiro ponto, o desabrochar dos ministérios, consequência daqueles dons, quando oferecidos em humildade, obediência e anonimato. Quarto, o desabrochar da fidelidade de estar fazendo, por menor que seja o vaso, transbordar. Eu quero lembrar que esse material é de um presbiteriano, tá, meus irmãos? As palavras deles aqui quase que ecoam como palavras pentecostais, mas não são palavras pentecostais, são palavras bíblicas. Ele só está respaldando o que 1 Coríntios, Romanos nos ensina, que há dons, há variedades, o Espírito Santo faz algo novo, isso desabrocha no meio do seu povo. Lindo, não, meus irmãos? Não é verdade, irmãos? Maravilhoso. Maravilhoso. Essas são características do Espírito Santo. Vamos aqui imaginar os dias de Wesley e Whitefield mais uma vez. Eles eram companheiros de ministério. Não haviam disputas. Não haviam briguinhas tolas e fúteis. Havia o quê? Um respeito de que um era de uma forma, outro era de outra, e eles estavam trabalhando. Eu sei que nós, muitas vezes, teremos algumas dificuldades com alguns irmãos, com alguns ministérios, mas isso são as nossas dificuldades, são os nossos problemas. Mas eu vejo o quanto a igreja brasileira superou isso ao longo desses últimos 100 anos, com o movimento pentecostal, avivado e o movimento tradicional. Os verdadeiros pastores cheios da graça de Deus, dessas três linhas, sejam eles tradicionais históricos, pentecostais ou avivados, eles circulam bem entre eles. Sabem o que estão fazendo, respeitam e um cresce com o outro. No primeiro momento, houve atrito, houve dificuldade, mas isso foi resolvido. Então, louvado seja Deus e que Deus continue fazendo isso. E eu entendo, irmãos, que realmente é algo assim, de fato, quando Deus está derramando da sua presença e que Deus está ali nos conduzindo a um caminho de avivamento. Eu me lembro de uma declaração do Dr. Russell Shedd, que eu ouvi uma palestra dele. Irmãos, você vê, né? Eu sempre fui um leitor do Shedd, eu sempre fui um ouvinte dele. Quando eu sabia que ele ia em uma igreja, se eu não podia estar na igreja, eu dava um jeito de pegar o áudio daquela igreja e entrava em contato muitas vezes por telefone, por e-mail. Foi gravado? Foi, então me envia, eu quero comprar esse áudio. Eu tenho aqui em cima, né, não dá para vocês verem, centenas de, para não dizer centenas de fitas cassete, porque muitas vezes, o Shedd, por exemplo, quando ele pregou na igreja do Edson Rebustini,
sobre liderança, irmãos, ouvindo o Russell Shedd falar sobre liderança na Igreja Bíblica da Paz. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não pude estar lá, mas eu peguei todo esse material. Então, eu me recordo de uma declaração do Russell Shedd, certa ocasião, ele falando que ele foi na Igreja Batista da Lagoinha. Logo quando a Igreja Batista da Lagoinha tinha feito aquele primeiro CD, Diante do Trono. Primeiro, segundo, foi um momento único. O que aconteceu com a Igreja Batista da Lagoinha ali foi algo inédito. Uma igreja local ter uma projeção nacional e internacional por meio de Ministério do Louvor. Todas as igrejas, ou quase todas, cantavam os seus hinos. Então, olha que interessante, eu lembro que o Shedd fez essa declaração. Ele falou assim, numa palestra de pastores e líderes, ele falou, eu nunca vi uma igreja adorar com tanta intensidade, com tanta entrega. Ele falava assim, o Ministério de Louvor cantava, mas a igreja tinha uma adoração tão intensa que eu fiquei impressionado. E assim, irmãos, ouvir isso do Shedd é maravilhoso. Um batista tradicional, indo numa igreja que é a igreja mãe das reformas avivadas, que foi excluído dos batistas depois de várias décadas, ele poder afirmar isso daquele colegiado e valorizar e dizer, olha, eu nunca vi uma adoração tão linda, tão contagiante, de uma entrega, de uma presença tão notável. E ele depois foi pregar para aquele povo. Então, assim, palavras como essa, você nota somente a grandeza do Espírito Santo de Deus na vida desse servo de Deus, que sabe prestigiar, que sabe valorizar. Então, eu falo isso para a gente poder aprender e seguir esses caminhos desses grandes homens de Deus. Porque, irmãos, é tão fácil a gente se perder com os bobinhos, sabe? Com esses que gostam de disputa, com esses que se sentem melhores do que os outros, com esses que só fazem apontamentos. Estou dizendo que a gente não vai fazer críticas, mas até na hora que fizermos alguma crítica, a gente tem que lembrar que as nossas críticas devem ser tecidas no mesmo espírito que Jesus teceria, com ternura, com amor, com respeito, com equidade, sabe, com temperança. Porque hoje, irmãos, a gente vê que alguns pastores, eles gostam da polêmica, porque a polêmica dá visibilidade. E na polêmica, eles criam o quê? Eles criam grupos também sectários que nem ele, que vai dando ali, alimentando os seus ministérios. Isso me faz lembrar Martin Lloyd Jones, que dizia que pastores assim, briguentos, eles têm até uma certa notoriedade durante um tempo, mas a história os despreza. Por quê? Irmãos, nós não fomos chamados para brigar, nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para pastorear, para ensinar, e não para ficar fazendo da igreja um ringue, como alguns fazem, tá bom? Então, esse slide é muito legal, essa característica é muito forte, tá bom? Então, vamos lá. Maísa, leia para nós agora o item 4. Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Pastor, eu lembro que eu tinha isso em mente, perguntar para o senhor se isso que aconteceu com a Lagoinha foi um foco de avivamento, como o senhor tinha comentado, que houve alguns focos no Brasil. Se o senhor considera que foi um foco na Lagoinha de avivamento? Olha, eu vou ser franco para você, Gil. Eu acredito que se não foi um avivamento local, foi uma visitação especial em uma comunidade, porque, Gil, só vou dar um número para você. Quando eles vieram fazer aqui a gravação do seu CD em São Paulo, eles literalmente uniram milhões de pessoas, como acontece na Marcha para Jesus. O que a Lagoinha fez em alguns lançamentos dos seus CDs foi sobre-humano. Não foi algo normal. E as repercussões do que foi gerado também foi algo sobre-humano. A gente não acompanha, propriamente dito, muitas, como eu posso dizer, muitos testemunhos. Mas durante aqueles dias, ver esse ministério ter aquela expressão nacional tão grande e internacional, se não foi um avivamento local, foi uma visitação
especial em uma igreja. Porque pensem assim, a Lagoinha, só para vocês terem uma ideia, irmãos, a Lagoinha, ela não é mais da Convenção Batista Nacional. Pelo que me parece, já há alguns anos ela saiu, ela é uma igreja independente. Ela é uma igreja batista nacional, só que independente. E essa força dela não era pela denominação Batista Nacional, porque eu não sei se você sabe, né? Quando o Rego do Nascimento e o pastor Enéas foram excluídos da Convenção Batista lá no campo Caio Martins, do Fluminense, no Rio de Janeiro, logo depois de algum tempo, esses pastores que foram excluídos, junto com outros pastores, criaram uma associação e logo depois de um tempo criou-se então a Convenção Batista Nacional, da onde nasce a nossa igreja, inclusive, a igreja que eu pastoreio. E a Lagoinha, ela era uma das igrejas mais velhas sobre essa questão da Convenção Batista Renovada, chamada Convenção Batista Nacional. Só que depois de alguns anos, ela sempre teve uma característica de caminhar mais sozinha. E nesse período do lançamento do CD, se não me falha a memória, eles já estavam, nesse período, caminhando sozinhos. Eles têm uma boa relação com os batistas nacionais, mas tudo que eles faziam não era como Convenção Batista Mineira, mas era como convenção ou como igreja local. Então, assim, eu não posso falar se foi, se não foi, mas eu acho que foi um mover do Espírito Santo maravilhoso. Você pega todos os CDs dele até Diante do Trono 5, realmente é especial, um toque especial. Só para vocês terem uma ideia, na década de 90, quando eu estava no seminário, eu estava no meu 3º ano de seminário, eu me formei em 93, então deve ter sido em 91, ou foi no 2º ano ou no 3º ano. Eu fui para um congresso batista nacional lá no ginásio Caio Martins, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. E quando nós estávamos lá, foi uma semana muito legal, e o ponto alto do congresso era no sábado. E quem foi pregar naquele sábado? Pastor Enéas Tonini. E quem foi tocar no sábado, irmãos? Veio de Minas Gerais uma banda com orquestra, e tinha uma menininha que era Ana Paula Valadão. Ela tinha uns 13 anos, era que nem um pouquinho maior do que a Luíse Maísa. Irmãos, foi um culto de sábado maravilhoso no ginásio Caio Martins. O pastor Enéas Tonini pregou. Eu lembro que a caravana que foi de São Paulo, que eu fui com a caravana da Igreja Batista do Povo. Então, foi uns 2 ônibus, eu era seminarista naqueles dias, e eu fui com alguns irmãos da Igreja Batista do Povo. E dentro da turma, havia algumas pessoas não crentes que tinham ido. Do meu lado estava uma moça que era parente de alguém que tinha ido, que enquanto o pastor Enéas Tonini pregava, ele pregava uma mensagem muito bíblica, com muita autoridade, ela dizia assim, ela falava em voz alta, quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Aí as pessoas que eram da igreja do pastor Enéas Tonini, estavam ali, que a gente tinha ido com ele, só que ele foi com outro carro, ele não tinha ido no começo, porque ele já tinha naquela época uns 80 anos de idade. A gente dizia, o pastor Enéas Tonini, o pastor da igreja da qual você veio. Aí ela dizia assim, ela falava ela não era cristã, ela falava alto. Que homem é esse? Que homem é esse? Que mensagem é esse? E eu pensava assim, olha, meu professor de seminário, eu estou com ele todo sábado, eu ouço ele toda semana, estou um puxão de orelha dele toda semana. Eu sempre estou ali com ele, porque para mim era comum viver com Enéas Tonini, eu já tinha familiaridade. E no final daquele culto ela aceitou Jesus. Algum tempo depois eu soube que essa moça foi para uma agência missionária e depois se tornou missionária. E por que eu estou falando isso, irmãos? É curioso. Quando a gente convive com pessoas assim, muito especiais, tem hora que a gente não dá o devido valor, né? E quando essas pessoas, elas têm um contato com outras, a gente nota como elas são usadas por Deus. Porque enquanto a gente está ali vivendo com esses grandes tigrão, a gente já se familiariza, né? O homem de Deus. Mas a gente não tem noção da envergadura, né? E nessa noite, por que eu estou falando isso? Foi uma combinação em que a Igreja Batista da Lagoinha, com o coral,
com orquestra, com a Ana Paula fazendo a ministração, irmãos. Foi a coisa mais linda. Ela era uma garotinha, mas cantava demais. Ou seja, Dil, respondendo a tua pergunta, eu acredito que Deus concedeu àquela igreja, talvez, um mover especial para ensinar o valor da adoração e a importância da entrega. Só mais um adendo aqui, tá? Eu conheci muitos irmãos que todo mês de abril iam lá na Lagoinha, num congresso que eles tinham de louvor, e alguns irmãos aqui de Ferraz, e até mesmo pessoas que eu ganhei para Cristo, falaram assim, pastor Rai, sabe uma das coisas que mais me impressionou lá no congresso, lá na Lagoinha? Depois, isso, eles já estavam famosos, eles já tinham viajado o mundo, gravado 5 CDs. Eu falei, o que foi? Chegamos na igreja, sabe quem estava com a vassoura na mão limpando a igreja, pastor? Eu falei, não, Ana Paula, o André Valadão, os maestros, todos eles limpando o banco para receber o público que ia chegar 2 horas depois. Então, são coisas, Gilson, que se não foi um avivamento local, foi uma visitação maravilhosa para nos ensinar, principalmente esse nicho, que é o nicho do louvor, a ter uma entrega total. Porque vocês sabem que essa é uma área que o diabo deita e rola, né? Pela vaidade, pela soberba. E a Igreja Batista da Lagoinha chegou na contramão, para mostrar o oposto. O que é a disposição a uma igreja, o que é a aliança com uma igreja, o que é uma entrega debaixo de uma autoridade pastoral. É claro que no meio de tudo isso, eu não sei se vocês sabem, e recentemente eu até ouvi o próprio testemunho da Ana Paula, em virtude desse glamour, em virtude dessa notoriedade, eles caíram em várias ciladas. E, inclusive, eles se enfiaram em dívidas astronômicas de pessoas que os conduziram para dívidas, e a Ana Paula, inclusive, passou dificuldades violentas, ela e a família dela, ao ponto, assim, de não terem nem o que comer, depois de toda a fama. Isso a gente não ficou sabendo, né? Não estou dizendo porque eles esconderam, mas para mostrar que até mesmo nisso, a maneira em que eles, por exemplo, souberam administrar a queda. Porque ela mesma, depois pesquisem na internet, ela vai falar que eles passaram por algumas ciladas. Quero acreditar, irmãos, que nesse momento de notoriedade, eles foram fazendo coisas que não eram dos expertises dele, caíram em algumas ciladas administrativas. Faltou, talvez, vigilância? Com certeza, mas, pelo que me parece, eles acabaram perdendo muitos recursos e até mesmo se prejudicando financeiramente. Porque, irmãos, imagina, os lobos vão onde tem carne, os gafanhotos vão onde tem trigo. E querendo ou não, como eles cresceram e cresceram muito, muitos devem ter feito propostas e eles acabaram fazendo ali alianças que não poderiam. Então, seja o que for, eu acho que até a maneira em que eles deixaram um legado na história brasileira foi lindo. Então, desculpa ter falado muito, mas, assim, eu particularmente, eu olho com esses bons olhos. Temos as críticas, eles também se enviaram em algumas questões do G12, mas, ao mesmo tempo, o que ficou marcado no povo de Deus foram aquelas canções. E foi uma geração muito boa. Podem ver, irmãos, faz tempo que a igreja não canta hinos de adoração com tanta intensidade quanto foi essa geração de quase 10 anos da Lagoinha, que foi a década de entre os anos 2000 a 2010, né? Eu não lembro as datas, né? Tá bom? É o que eu não sei te afirmar nos detalhes, tá, Gil? Mas eu particularmente vejo assim que foi um trabalho interessante. Hoje, por exemplo, vocês podem ver que a Igreja Batista da Lagoinha ela está espalhada no mundo. Né, houve uma troca de liderança, a Ana Paula já não está mais na Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio também, houve várias mudanças, e eles estão aí seguindo o caminho deles. É claro que eles têm uma proposta bem midiática, são bons nisso, e a minha oração é que Deus use muito eles, né? E que Deus conserve eles com essa piedade, para que eles não se enveredem por nenhum caminho herético, né? Porque hoje eles estão espalhados aí no mundo, estão fazendo um evangelismo. Recentemente, eu vi até o Silvio Santos, lá em Miami, dando um testemunho.
o André Valadão falou, hoje está aqui conosco o Silvio Santos, e aí eu posso falar? E aí o André Valadão até falou assim, o senhor não pode ver o microfone, né? Vem falar. E aí ele foi ali, o Silvio Santos falou, olha, eu queria sempre conhecer vocês, minhas filhas estão aqui, meus parentes, vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Ou seja, irmãos, então assim, eles estão aí espalhados no mundo, né? E que Deus conserve eles. Agora, recentemente, no mês de agosto, eles fizeram um embate bem grande com a questão do orgulho gay, e eu, particularmente, num primeiro momento, gostei muito do posicionamento deles, espero que eles tenham bastante maturidade. Agora, é claro, não acompanho muito eles, mas não sei se te respondeu, Gil. Tá bom? Sim, Beleza, sim. meus irmãos? Né? Desculpem ter feito esse comentário, mas está dentro da temática, tá, irmãos? Está dentro da temática, né? Tá joia? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Aqui, 4. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Leia. O verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por 2.4. Eleição de Deus como centro de devoção. Uma progressiva descentralização de si mesmo para concentração em Deus. Uma descentralização da igreja e das coisas da igreja para o Deus da igreja. Uma centralização de Deus nas decisões, nos negócios, no ministério, no cotidiano, no fervor, no comer, no andar, paixão. Olha só, aqui me faz lembrar as palavras de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, Deus como centro da nossa devoção, Deus como centro da nossa adoração. A gente deixa a igreja no devido lugar que ela deve estar e Deus recebe a honra, a glória e o louvor. Olha só que interessante, irmãos, aproveitando o gancho desse slide. Eu só fui aprender que o Billy Graham era batista alguns anos depois de ter sido formado no seminário. Eu não sabia que ele era batista. Eu sabia que ele era um pregador, valorizado no mundo, estimado, mas eu nunca ouvi ele defender como parte do ministério dele a bandeira batista. Por quê? No ministério de Billy Graham havia essa descentralização. Deus, Cristo, o Evangelho, a salvação, o reino dele entre nós. E podem ver que em todas as cruzadas do Billy Graham, antes dele vir para um estado ou para um país, ele fazia o quê? Ele fazia campanhas com as igrejas de oração, de apoio e de evangelismo. Ele só tinha êxito porque ele conseguia unir todas essas denominações ao lado dele para fazer esse trabalho. E por anos e décadas, quando a gente via ele nos seus congressos, a gente não via ele defendendo placas, dogmas, mas ele pregando o evangelho do reino. Então, é lindo isso, é lindo demais. E aqui, por isso que esse tema, irmãos, ele, assim como o tema de missões, aquece no nosso coração o anseio de o que eu posso fazer para Deus. No tema de avivamento, a gente pensa assim, Deus, me ajuda a preparar o terreno do meu coração, da minha igreja local, para esses momentos. Porque, irmãos, olha só que interessante. Esse ano, vocês vão ver algo acontecendo com muita frequência. E eu tenho vergonha de dizer o que é. O que isso vai ser? Vão ser inúmeras reuniões pastorais, que durante períodos e períodos não se reúnem, mas a cada 4 anos acontece. O que é? Eleições para vereador e prefeito. Ou seja, começa agora e depois também, daqui a 2 anos, quando é eleições para presidente, deputado estadual, federal, senador e governador, a mesma coisa. A cada 2 anos, a pauta pastoral tem um burburinho, mas o burburinho fica mais aquecido nas igrejas agora. Por quê? Porque são os vereadores dos municípios, são os prefeitos dos municípios, e as igrejas, irmãos, entram num frenesi, igrejas locais,
De 2 em 2 anos, quando é governador e quando é presidente, são mais as denominações, o colegiado denominacional. Por quê? Porque é uma representatividade local, no sentido de Estado. É o Estado, é o governo, é a Regional, né? presidência. Regional. Irmãos, Regional, na verdade. é regional assim, né? Porque eu quero dizer que agora é município, né? É local, município é local. É município é local. Então, regional, regiões, né? Então, o que acontece? Eu, particularmente, eu fico tão triste com isso, irmãos. Não deveria ser assim. Os homens se envolvem a igreja se envolve em questões dos homens, né? Exatamente. E envolve a igreja. Leva a igreja. Então, o que acontece? Há uma descentralização de Deus para o poder público. Verdade. Isso é vergonhoso. Na minha opinião, isso prova o quanto estamos longe de um verdadeiro avivamento. O Billy Graham fazia as cruzadas, né? Que eram mundiais, né? Via satélite, o mundo inteiro, sei quantos países que era ali sendo alcançado. É formidável. E numa outra proposta, né, Júnior? Porque depois que as vidas se convertiam, qual que era a recomendação? Procure uma dessas, sei lá, 500 igrejas mais perto da tua casa. Sim, sim. Então, você vê a proposta, essa descentralização da presença do homem para a presença de Deus, das decisões dos negócios políticos para o sagrado, ou seja, Deus como a fonte de devoção, isso é a prova de uma característica de que a igreja está no caminho do avivamento, ou pelo menos ela está no caminho correto, né? Tá bom, meus irmãos? São slides bem objetivos, mas eles acabam sendo bem contundentes, porque sacode a nossa estrutura. Que nem eu tenho amigos da Assembleia de Deus. Esses meus amigos da Assembleia de Deus, eles chegaram para mim, certa ocasião, e, pastor, eu vou estar indo tocar lá sábado em tal lugar, é uma cruzada ao ar livre, mas, poxa vida, o pastor nos obrigou. Eu falei, mas por quê, irmão? Não, porque eles estão desobrigando a gente depois distribuir os panfletos dos deputados e, meus irmãos, vexatório isso daí, vexatório. É uma coisa abominável. Eu falei, você vai? Somos obrigados, pastor. Eu falei, pelo amor de Deus, igrejas, eu fico pensando nos fundadores da Assembleia de Deus. Né? Eu estou falando aqui de ministérios sérios, e esse irmão é do Ministério do Brás. Então, assim, lamentável o que aconteceu com a Assembleia de Deus de Madureira ou do Brás. Lamentável. Isso é lamentável também para algumas igrejas batistas que estão se inclinando para uma agenda política, uma agenda ideológica. Lamentável, até mesmo para os movimentos de direita que fazem da direita a salvação e não Cristo. Lamentável, lamentável. O nosso Salvador tem um nome, é Jesus Cristo, Senhor. Ponto final. Político sobe no púlpito, né, e pedindo voto. Então, assim, guardem isso. Esse ano vocês vão ver. Eu acabei de ser convidado para uma reunião de pastores, eu não fui. Né? Claro, eu tinha outros compromissos, mas mesmo que eu não tivesse, confesso, eu não iria. Eu tenho praticado isso, irmãos, como um ato de protesto. Não estou dizendo que eu sou mais correto, mas aonde eu vejo que tem um viés político, ali já não faço parte, porque eu não quero. Eu quero ir para uma pauta sagrada, porque é a igreja. Agora, se for um assunto político, que ele tem um nome, de fato, nós estaremos fazendo uma reunião entre os evangélicos, falando sobre política. Quem quiser vir, aí é diferente. E não usar de um congresso, não usar de uma ferramenta sagrada para introjetar ali os seus santinhos, porque isso é pecado, tá bom? Bom, é minha opinião, tá, irmãos? Me respeitem. Eu sou daqueles em que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não sou apolítico, tenho a minha ideologia, tenho meu partido, ou melhor, a minha inclinação, meus deputados que eu voto, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou para o púlpito, venho para a aula para falar de Jesus, das Escrituras. E aí falo livremente para todos.
até mesmo para aqueles que eu penso que fazem parte, né, daquilo que eu acredito, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui rapidinho. 2.5. Quem quer ler para nós? Quem falta ler? Todos já leram, né? Então, Já, pastor eu posso, Johnny, eu por posso. gentileza. É o Dil agora. O Dil já leu, não já, Dil? Eu li. Então, pastor Johnny, pode voltar. Alguém quis falar alguma coisa? Não? Então, pastor Johnny, por Não. gentileza, pode ler para nós o 2.5? 2.5. Grande sensibilidade ética. Uma capacidade de distinguir o certo do errado proveniente do amor e não do estudo de ética. Esse pode até vir. Pode ler. O demais? Legal. Uma capacidade sobrenatural de responder a essa sensibilidade com ações, reações e coragem. Uma capacidade de perceber injustiças acidentais, pessoais, estruturais e mesmo históricas e lutar por repará-las. Meus irmãos, é algo normal a Igreja de Jesus ter uma atitude ética e moral em momentos de grande espiritualidade ou de avivamento. Se nós estamos vivendo uma espiritualidade contagiante, o nosso viés ético e moral é lá em cima. Mesmo sendo brasileiros, latinos, africanos, mameluques, não importa. A nossa ética e a nossa moral será elevada porque o Espírito Santo ele é elevado e ele nos dará essa capacidade e essa sensibilidade. Nós não precisamos de auxílios externos, podemos até tê-lo, mas mesmo que sejamos uma tribo, os nossos princípios estarão pautados na Bíblia, e a Bíblia nos eleva a isso. Agora, a Bíblia não é um livro ético e moral, mas a verdadeira espiritualidade nos leva a uma vida ética e moral. E aqui eu pergunto, a igreja brasileira é uma igreja que tem valores éticos e morais elevados? Então, irmãos, isso que a gente fica se perguntando. Como é complicado e como é difícil a gente pensar um pouco sobre isso, porque, de fato, isso só atesta o quanto nós estamos aquém do caminho do verdadeiro avivamento. Porque seria normal, entre irmãos maduros, piedosos, terem esse critério elevado da ética e da moralidade. Hoje, nós somos, eu diria, uma igreja voltadas ao quê? A visibilidade e a notoriedade. Deus está conosco porque nós estamos tendo notoriedade, nós estamos tendo fama, nós estamos crescendo. Eu cansei de ouvir de um pastor conhecido, amigo, mas eu sempre questionava ele sobre essa questão. Ele falava assim, não, mas Deus está abençoando, porque tal grupo está crescendo. Eu falava, pastor, crescimento não é evidência de bênção. Crescimento não é evidência de bênção. Crescimento faz parte também de igrejas que crescem abençoadas, mas nem todo lugar que cresce está sendo abençoado. A gente vê hinduístas crescerem nas suas religiões, nós vemos o Islã crescer, nós vemos o Espiritismo crescer, então quer dizer que Deus está abençoando, nós vemos neopentecostal crescer, nós vemos católicos carismáticos crescerem. Crescimento não é evidência de bênção. É claro que nós também não podemos ir para o exagero, nós sabemos que onde há saúde, há crescimento, mas os critérios do Novo Testamento, os critérios das Escrituras são outros. Saúde demonstra que aí sim é um dos critérios que Deus está abençoando. E onde há saúde, há crescimento. Mas nem tudo que cresce está debaixo de bênção. O câncer é uma anomalia no nosso corpo e ele cresce. E, inclusive, se ele não tiver, se ele não for estancado, as suas energias, ele cresce mais do que as células saudáveis. Então, dizer que tudo que cresce é bênção é perigoso. Guardem isso, irmãos. A agenda liberal vai só crescer. As igrejas daqui em diante, elas vão se tornar igrejas muito mais abertas a essa questão, e se preparem, vocês que querem ter igrejas bíblicas,
igrejas cristocêntricas, com valores na família, meus irmãos, a gente vai ser a minoria na história. A tendência é o oposto. Antigamente, quando nós víamos o movimento gay dentro da igreja, eles eram olhados de forma, assim, anormal. Hoje, nós já nos tornamos um anormal. E se preparem. A tendência, segundo as escrituras, é só isso piorar. Então, a gente tem que ser muito resolvido. Daqui uns dias, se a gente não souber lidar e se posicionar, a gente vai ser retrógrado. Então, quer dizer, a questão ética, ela vai ser sempre um resultado. Ela nunca é a origem, ela é o resultado. E por isso que as escrituras, elas nos ensinam que a ética e a moral são imprescindíveis numa igreja bíblica. E se numa igreja bíblica isso é imprescindível, no avivamento isso é notadamente conhecido. Agora, nós não precisamos brigar, nós não precisamos aviltar, nós não precisamos... nós simplesmente precisamos dizer, não cremos assim. Cremos nas escrituras. Tá bom, meus irmãos? Joia? Beleza? Vamos lá, então, continuando aqui. Pode continuar. Agora, leia para nós, Júnior, por gentileza. (2.6) O verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por 2.6. Transbordamento da comunhão e do compromisso comunitário com a aliança e suas implicações. Crescente disponibilidade para as necessidades dos irmãos, respeitados os traços de personalidade. Crescente busca dos irmãos numa manifestação de dependência e humildade. Crescente amadurecimento de compromissos tácitos e motivação individual e anônima, que se materializa em presença, constância, fidelidade, fidedignidade, permanência, paciência, benignidade, bondade, altruísmo e serviço humilde. Aqui a gente pode remeter àquela ideia, irmãos, dessa igreja que também tem braços ativos na sociedade. Agora percebam como é fácil a gente se perder em meio a tudo isso. Podem ver que geralmente o social se torna principal de uma igreja. E não é. A igreja existe para adorarmos a Deus. A adoração a Deus é o centro de tudo. E porque adoramos a Deus em espírito e em verdade, nos tornamos solidários com o próximo. Mas percebam, irmãos, é muito sutil, porque uma igreja que começa a ter um viés social, se ela não tiver cuidado, zelo, ela se perde, porque ela passa agora porque faz um trabalho social a ter relevância, e não porque ela adora a Deus. Então, aqui nesse ponto, a gente resgata esse princípio, que a gente precisa, além da comunhão genuína, esse compromisso comunitário, que tem implicações diretas de desenvolver um mundo melhor. Tá bom? Pode falar, Júnior. A igreja, quando o Senhor estabelece, ela já não está, ela já não é munida dessas características, ou ela precisa passar por uma degradação para ela resgatar essa característica com o avivamento? Não. Se ela não teria que vivenciar, porque até lá, Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Sim. Estou até lembrando, né? Não precisa do avivamento para a igreja ter braços sociais, Júnior. Não. Mas você concorda, Júnior, que em períodos de avivamento, o desdobramento da postura social é natural, é inquestionável. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, naquele livro Heróis da Fé, ou em outros acontecimentos, como, por exemplo, grandes servos de Deus que dedicaram sua vida para cuidar de creches, orfanatos. Então, assim, não há necessidade de uma igreja passar por um avivamento para. Uma igreja não precisa passar por um avivamento para ter uma escola, para ter uma creche. Basta ela ter sensibilidade. É que no contexto do avivamento, a comunhão mútua entre o povo de Deus se torna tão intensa que é ao ponto que nós percebemos com muito mais sensibilidade
a miséria alheia. Por exemplo, eu gosto muito de usar uma frase na nossa igreja dizendo que não era para existir favela no nosso país. A existência de favela é a demonstração que nós, como Igreja de Jesus, estamos falhando em alguma coisa. A existência de tantos drogados nas ruas e crianças nas ruas é que a gente está falhando em alguma coisa. Agora, eu digo para vocês aqui, friamente falando, e aqui eu estou fazendo uma crítica a mim, em primeiro lugar. Só de ser um pastor piedoso já é uma luta violenta. De ter crentes piedosos já é uma luta violenta. Quem é pastor e obreiro sabe disso. Só da gente ter jovens piedosos na igreja, dedicados, é uma luta violenta. Então a gente já gasta uma energia enorme em cima disso, que já é uma vitória. Só para a gente fazer a manutenção da fé dos irmãos, já é uma luta violenta contra as trevas, contra o mundo, contra os gostos dos irmãos. Então, fora isso, a gente tem ainda essas demandas, essas pautas. Então, o que acontece? Eu acredito que quanto mais uma igreja ela é saudável, naturalmente, ela tem visões de generosidade. Então, por exemplo, eles começam a o quê? A fazer obras, porque é uma questão natural desse grupo. E no momento de avivamento, que a gente entende que não é somente uma igreja, mas são várias igrejas, então esses grupos, eles se unem nessas causas comuns. Eles começam a ser uma voz, não necessariamente política, mas pastoral, inclusive, em pautas políticas. Quando, por exemplo, falamos contra o aborto, quando, por exemplo, falamos na educação, contra a coisa errada na educação. Então, assim, a gente começa a ter uma voz, e não necessariamente a gente vai ver esses pastores sendo políticos. Por exemplo, John Wesley, ele foi determinante na criação de sindicatos. Então, ele não se tornou um militante político, no sentido de se candidatar, mas a maneira em que ele criticava a exploração dos empresários sobre os mineiros, sobre os pobres, fez com que irmãos dentro da igreja, que eram da parte do direito, se mobilizassem, e ali, então, eles junto, orando e apoiando, foram criando o quê? Sindicatos. Outra coisa que Wesley fez também foi o quê? Usar a igreja e a escola bíblica também como reforço educacional. Já que as crianças tinham que trabalhar com os pais, não tinham tempo para estudar, aos finais de semana, elas tinham a igreja para aprender matemática, português. A escola bíblica, inclusive, nesse nosso formato, que hoje é uma escola bíblica mais voltada ao ensino religioso, nos dias de Wesley era uma escola bíblica mais voltada ao ensino acadêmico mesmo. Então, perceba que no avivamento há uma sensibilidade maior com aqueles que sofrem. Eu não estou falando, Júnior, que nós, por exemplo, vamos resolver o problema da favela. Mas concorda, Júnior? Aqui no nosso país é favela, é indústria da seca, é exploração, é corrupção, é corruptores. É uma coisa dos quintos dos infernos que a gente convive, que a gente, só de nós dedicarmos a nossa vida, o resto da nossa existência, orando pelo nosso país, a gente já faria um grande favor a Deus, porque Deus moveria a mão da forma que Ele quisesse, movendo céu e terra aqui para mudar a história da nossa nação. Não estou dizendo, por isso que eu falo que a crítica é a nós, porque, assim, me entenda, um país tão rico, um estado tão rico, a gente vê que é tudo feito, né, de última hora, é tudo feito a toque de caixa, as cidades que nem aqui na nossa região Alto Tietê, que nem a minha cidade, eu amo a cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi a cidade que Deus me deu para eu pastorear, foi a cidade que Deus me deu para eu poder, ali fui vocacionado, então eu amo, mas é uma cidade de dormitório, Sim. mal planejada, Sim. que não tem, sabe, ou seja, então, assim, a gente pega o nosso país e aí, então, concordo com você, nós não precisamos do avivamento mas no avivamento, tudo isso se torna muito mais fácil. Por exemplo, eu vejo também para um outro lado, assim, paralelamente a um avivamento, mas os princípios, por exemplo, a sociedade americana, os colonizadores americanos, eles tinham princípios cristãos, protestantes,
Sim, sim. Eu acho que essas boas influências é que vai impactar no país. Sim, sim. Júnior, ó, só para você ter uma ideia, na minha opinião, os neopentecostais, eles fazem tanto mal para nós. Por exemplo, você pega aí só os neopentecostais, a força que eles têm de mídia, se eles fossem mais altruístas e usassem esses recursos para a educação, meu Deus do céu, Sim. estão entendendo? Sim, Então, assim, enquanto eles estão construindo o império deles, eles não estão olhando para o próximo. E quando eles dão uma cestinha básica, eles tiram foto, mostram que a mão direita faz, a esquerda também, entendeu? Uma claro. coisa medonha. Sim. Então, assim, fica uma crítica, né, para nós, para a gente orar, para a gente poder se mobilizar, para a gente poder se unir, porque não precisaria mesmo de avivamento. Basta a gente ser crente piedoso. Mas é que no avivamento isso acaba acontecendo. A gente acaba tendo essa visão mais ampla daquilo Sim, que realmente precisa, sabe? sensibilidade, né? Sensibilidade. Mas Tá parece bom. assim, a gente vê assim, pelas tantas características, parece meio utópico, né? Parece. Parece igual aquele camarada lá do socialismo comunismo. Uma cidade onde que vamos resolver a questão da igualdade. É. E, na verdade, Mas gostei da sua frase, parece utópico. Por isso que a gente tem que sonhar com o avivamento. Porque sonhando com ele, Júnior, por isso que eu falei há pouco no primeiro módulo, por que a gente tem dificuldade de entender o avivamento? Porque a gente não passou por ele. Porque no dia que a gente passar, que a gente vê o desdobramento de todo o poder divino entre nós, a gente vai falar assim, não, é só o Espírito Santo que pode pegar um Macedo, um Valdomiro, um Duque da vida, um Estevão Hernandes, e todos esses neopentecostais e unir, fazer algo para o reino de Deus, não para si. E juntar ainda com as igrejas históricas, com R.R. Soares e com os tradicionais, com os pentecostais, e juntos criar algo. É utópico ver esses movimentos unidos. Porque se eles se unem é com pauta política, com pauta de vaidade, mas é possível. Deus pode fazer tudo isso. Deus pode pegar os ricos das nossas igrejas e se unirem em projetos de educação. Júnior, você já parou para pensar? Olha só aqui, ó, por exemplo, não é querendo falar. Essa classe de uma igreja local, de um seminário local, um seminário simples, nosso seminário, eu me sinto honrado por poder estar tocando vocês aqui, tudo, mas nosso seminário é pequeno. Mas olha a força que nós temos aqui de intelectualidade. A força que a gente tem de debater. Então, imagine nós, daqui a 20 anos, tendo 10 vezes mais irmãos intelectuais dedicados, tendo olhos, tendo pessoas ricas, influentes, que queiram construir um mundo melhor. Eu costumo dizer na nossa igreja local, nós, como igreja local, nossa pauta não é social. Nossa pauta é espiritual, é a adoração a Deus. Mas se um dia Deus me permitir, um dos meus sonhos Deus realizou, que é a criação do seminário. Mas eu gostaria muito, se Deus um dia me permitisse, ter um hospital e uma escola. E quando eu digo escola, desde o básico, primário, ensino médio, colégio, e depois, quem sabe, desbravando com faculdades. E por que hospital? Porque eu acho que essas duas áreas, a igreja pode caminhar muito bem se ela tiver sabedoria, e ela agrega muito na sociedade. Você cria profissionais melhores, você educa as pessoas, ou seja, e no hospital você socorre as pessoas. Então, assim, se Deus um dia permitisse, agora, isso tudo seria o ponto principal? Não, o ponto principal é a igreja. Igreja é igreja, é lugar para adorar a Deus, para que as pessoas se convertam, sejam transformadas, e sendo transformadas e adorando a Deus, elas vão construir um mundo melhor. Como? Do jeito que Deus permitir. Então, assim, não sei se um dia Deus vai me permitir. Só de estar aqui no seminário eu já estou muito feliz. Mas se um dia Deus me desse essa condição, eu amaria demais. Por quê, irmãos? Pensem assim, se uma igreja aqui tem uma escola, outra tem um hospital, outra tem uma creche, olha o efeito que você causa na sociedade. Quando você tem crianças que você cuida, só para eu concluir a aula aqui, tem uma senhora da nossa igreja que agora ela está cuidando da netinha dela. O filho dela teve um caso com uma moça, nasceu uma criança. Essa moça mora numa favela e tem vários filhos. Imagina a criação dessa criança. Essa criança estava sendo criada largada. Agora, essa anciã está cuidando da netinha.
Só dessa netinha já tá lá na igreja, irmãos, essa menina parecia o Jiraya. Ela é agitada, parece o Jiraya. Mas agora ela já está se ajustando. Em um mês e pouco. É uma criança que, se criada na favela, o que a aguarda? Mesmo que a avó seja simplesinha, mas no ambiente da igreja, O amor, né? muda tudo. Então nós, como povo de Deus, já de termos uma igreja bíblica, já é um milagre. E se a gente ainda for agraciado por Deus de fazer algo sem motivações erradas, mas com motivações corretas, meu Deus, é maravilhoso. Agora, lembrando que tudo que é social é secundário, que o principal é o espiritual, porque todo projeto de Deus nasce no espírito e se propaga no corpo. Porque se um dia a igreja perde o sentido de ser lugar de adoração a Deus, mesmo que ela tenha obras sociais brilhantes, ela perdeu a sua essência. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Podemos parar agora? Para a gente ir para o último bloco? Sim. Joia. Alguma pergunta? Ok. Não, Não? tranquilo. Tranquilo? Então vou parar, tá bom?